Opa, tudo bem? Eu sou o Manui e antes que vocês perguntem, sim, esse é o terceiro episódio do Analog Horror da Sapeuzinho Vermelho. Pra quem me acompanha há mais tempo, sabe que eu geralmente não costumo trazer parte 2 dos meus vídeos. Quem dirá então uma parte 3. Mas no caso desse Analog Horror, tem dois motivos para eu trazer um terceiro vídeo dessa série. O primeiro é que eu adorei essa série. E o segundo é que esse episódio é tecnicamente o último dessa série. Pelo menos o que eu considero ser a primeira temporada. Mas pode ficar tranquilo que eu vou explicar melhor no vídeo. Então, sem mais enrolação, fiquem com... Ok, eu acho melhor começar essa série respondendo uma pergunta que quem assistiu a parte 2 dessa série deve estar se fazendo agora. Como diabos isso teve uma parte 3? Porque nos episódios 1 e 2, nós vemos o lobo tirar a vida de todos os personagens conhecidos do conto original da Sapeuzinho Vermelho, como a própria Sapeuzinho Vermelho, a vovozinha, a mãe da Sapeuzinho e o caçador. Ou seja, se parar pra pensar, não sobrou ninguém, pelo menos no conto original, para produzir uma sequência do segundo episódio. Mas para resolver isso, a criadora teve uma boa ideia. Que foi, se eu não posso mais usar os personagens da Sapeuzinho Vermelho, mas o meu vilão é um lobo, então por que eu não pego um outro conto famoso que também tem um lobo como vilão? E uso para fazer o terceiro episódio. E bem, como vocês podem imaginar, ela escolheu os 3 porquinhos como base para esse episódio. E falando do episódio em si, além da mudança da história, ele também teve uma leve mudança na forma como a história é contada. Porque enquanto no primeiro e no segundo episódio a história era contada de uma maneira mais linear, bem parecida com outros Analog Horrors, nesse terceiro episódio a forma como a história é contada é uma forma de um jogo, bem parecido com aqueles jogos antigos de Flash. E depois de explicar tudo isso para vocês, vamos finalmente falar sobre o episódio, que começa mostrando um menu típico de jogos de point and click. E assim que nós iniciamos o game, uma cutscene se inicia contando a história clássica dos 3 porquinhos, que eu tenho certeza que a maioria de vocês já conhece, então eu vou fazer um breve resumo aqui. Eram uma vez 3 porquinhos, cada um deles construiu uma casa, um fez de palha, outro fez de gravetos e o outro fez a casa de tijolos. Até que... A big bad wolf came to the straw house and... Continuando com o vídeo, o jogador começa escolhendo o primeiro porquinho. Ou melhor, o jogador começa escolhendo o Cícero. Sim, quando eu estava escrevendo o roteiro desse vídeo, eu acabei descobrindo que os 3 porquinhos tinham nomes. O porquinho da casa de palha se chama Cícero, o da casa de gravetos se chama Heitor e o da casa de tijolos se chama Prático. Eu juro pra vocês que eu nunca vi ninguém na minha vida inteira falar o nome desses 3 bosta. Pra mim eram só primeiro, segundo e terceiro porquinho. Mas vamos seguir com a história. Após escolhermos o Cícero, nós vamos para uma animação dele perguntando de qual desses 3 materiais era feita a casa dele, de acordo com o conto original. Bom, como todo mundo aqui conhece o conto, é bem óbvio que é a palha que ele usa. E depois de acertarmos, o Cícero fala que agora ele pode se proteger do lobo. E o jogo corta pra de noite, com um som que lembra muito um Super Saiyajin. E assim como no conto original, o lobo surge da escuridão e bate na porta perguntando se ele poderia entrar. Mas diferente do conto, aqui quando o porquinho se recusa a deixar o lobo entrar, ao invés de assoprar, o lobo usa um método bem mais prático para invadir a casa do porquinho. Qual seria esse método? Simples, arrombar a porta. E assim o primeiro se foi. Indo pro segundo porquinho, o Heitor, aqui vai acontecer o mesmo minigame do primeiro porquinho. A gente seleciona o Heitor e ele pergunta com que material a casa dele era feita. Mas a diferença é que aqui a pessoa que está jogando clica várias vezes na opção incorreta, de propósito. Até que ao invés da opção, o que surge é o rosto do caçador do segundo episódio, que não fala nada de muito importante, então eu vou só pular ele. De repente acontece um glitch, e uma das opções some, sobrando apenas 2. O jogador então acerta a opção e vem novamente, e com ela vem também o lobo. Mas diferente da primeira visita, dessa vez, ao invés de pedir para entrar, o lobo bate na porta fingindo ser o irmão do Heitor. E obviamente o Heitor, desconfiado, pede para ele aparecer na janela para ter certeza de que realmente é o seu irmão.
E assim o segundo se foi. Então, por motivos de YouTube, eu não posso mostrar o resto da cena. Mas digamos que o lobo fez o Heitor fazer cosplay de Sayori. E agora que os dois porquinhos se foram, só sobrou um. Save us, brother. We are all dead. You are your last hope. Burn yourself. Your pals next to the wolf. Sacrifice yourself for us and for all the victims he made. Bem, eu acho que esse monólogo já deixou bem claro o que vai acontecer aqui, né? O terceiro porquinho vai acabar com tudo de uma vez por todas. E mais uma vez nós vamos para outro minigame de ter que adivinhar de qual material era feita a casa do porquinho. Mas com o complemento de que nós vamos encontrar um galão de gasolina e um isqueiro. Com esses dois materiais chegou a grande hora. E dessa vez sem o som do Super Saiyajin. Prático entra dentro da casa. Logo em seguida, o nosso querido e amado lobo vai até a entrada e bate na porta. E o Prático, ouvindo as batidas na porta, pega a gasolina e espalha por toda a casa. E agora vem um dos momentos mais fodas que eu já vi em um Analog Horror. O Prático vai até a entrada da casa e diz pro lobo que a porta estava aberta. Morra, seu desgraçado, e nos deixe descansar em paz. Sim, meus amigos, depois nós vemos 3 episódios desse maldito desse lobo causando caos para todo mundo, ele finalmente foi morto. Mas é aqui que vem a pegadinha que eu tinha falado no começo do vídeo. Pois assim que o corpo do lobo cai no chão, surge a alma dele. E percebendo que não tinha mais nada o que fazer, ela começa a abrir o jogo. Nesse diálogo, o lobo nos conta que ele foi corrompido por uma bruxa. E agora ele está condenado a queimar eternamente no inferno por causa das suas ações. Porém, ele deixa bem claro que ele não se arrepende de nada. Pelo contrário, ele diz que gostaria de ter matado mais pessoas, já que ele amava isso. Então, se alguém aqui já tá ficando com dó do lobo, bom, esse monólogo nos mostra que você não deve sentir pena dele. Ele realmente é um cara cruel. Mas a parte mais interessante dessa cena é o final dela, onde o lobo finaliza dizendo: Gretel, vá atrás da bruxa e liberte o seu irmão. A alma do Hansel não foi salva como a dos outros. E também nós vemos rapidamente uma cena de todos os personagens que perderam sua vida finalmente podendo descansar em paz. E por mais que essa parte seja bem emocionante, eu não consegui parar de rir, porque a forma com que foi feita essa cena me lembrou muito aqueles gifs horrorosos de WhatsApp. Mas focando no que realmente importa, o episódio 3 termina dando um gancho para uma futura continuação, mostrando alguém que, pelo que tudo dá a entender, é a tal bruxa que o lobo tinha citado antes, pegando os restos mortais do lobo e levando para algum lugar que nós não sabemos qual é. E bom, agora chegou a hora de explicar algumas coisas para vocês. Como por exemplo, quem é essa tal de Gretel que o lobo menciona? Bom, a resposta é bem simples. Gretel e Hansel são os nomes originais dos personagens do conto João e Maria, uma das histórias infantis mais clássicas e conhecidas. E sim, provavelmente a bruxa que aparece no final do episódio é a mesma que tenta devorar os dois irmãos no conto original. Porém, um detalhe que me chamou bastante atenção é o fato de que nós já temos um personagem chamado Hansel na série. No caso, esse personagem é um caçador, que no episódio 2 é chamado de Hansel. Pera, então quer dizer que a autora do ARG fez o Hansel e o caçador serem a mesma pessoa nesse universo? E a resposta é sim. Inclusive, quando o lobo fala para Gretel que a alma do Hansel não conseguiu descansar em paz, nós podemos ver a alma de todos os personagens mortos pelo lobo. Todos com exceção de um, o caçador. Então, né?
Parece que misturar contos não foi o suficiente para a autora. Agora ela vai misturar até os personagens. E pelo que tudo indica, a história ainda não vai acabar. E a partir de agora nós vamos acompanhar nos próximos episódios a Gretel ou Maria tentando de alguma forma encontrar a bruxa e salvar a alma do seu irmão. Mas o resto da história nós só vamos descobrir no futuro. Até lá, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Redes sociais na descrição e tchau.